Pode abrir os olhos, pode retornar. Estamos todos sintonizados. Então, boa noite para todo mundo. Tá dando para me ouvir bem? Tá bom. Então, boa noite, sejam muito bem-vindas. Eu vou falar mais baixo porque eu já tô com dor de garganta. Porque eu fiquei o dia inteiro gravando vídeo e falando e, meu Deus. E assim, eu combinei com vocês que hoje eu falaria sobre as 3 leis do amor, que é o olhar sistêmico sobre as nossas relações. E é isso que eu farei hoje. Mas, como sempre, vem outras coisas para serem ditas também. Então, antes de falar sobre isso, eu quero trazer algumas reflexões para o nosso grupo, tá bom? Que já está sendo gravado aqui para quem vai assistir depois ou quem quiser assistir de novo, tá? Então, assim, gente, nós temos uma coisa muito maravilhosa chamada consciência, certo? Tudo que existe possui consciência. Tudo que existe possui consciência. Cada célula do nosso corpo possui consciência. Então, as células do nosso corpo são, na verdade, é como se elas fossem várias partezinhas nossas, que juntas constituem nós, certo? Então, dentro do nosso corpo, dentro do nosso ser, existem várias dimensões, várias partes, várias coisas juntas que formam aquilo que a gente é. Tudo que nós estamos fazendo na nossa vida, nas nossas relações, no nosso dia a dia, na nossa rotina, tudo que nós estamos falando, pensando, sentindo e agindo, isso está sendo comunicado para cada uma dessas trilhões e trilhões e trilhões de células. Um pensamento negativo, ele se comunica com essas trilhões de células. Um sentimento de escassez, ele se comunica com essas trilhões de células. Um alimento totalmente industrializado e todo encalacrado, que eu boto para dentro do meu corpo, ele se comunica com essas trilhões e trilhões de células. E o que isso tem a ver com relacionamento, né? Essas trilhões e trilhões de células que constituem aquilo que nós somos, elas vibram, porque elas têm consciência. Portanto, o nosso campo energético, aquele campo de atração, sabe o campo de atração? Aquilo que atrai para a nossa vida várias experiências, várias pessoas, atrai a experiência de estar em um relacionamento legal, ou de estar em um relacionamento péssimo, ou de não estar em nenhum relacionamento. Tudo isso é criado pela nossa vibração. Mas essa vibração, ela vem de onde? Ela vem do conjunto das vibraçõezinhas de cada célulazinha. Então, são trilhões de célulazinhas vibrando, que juntas formam um campo energético que atrai para a minha vida as experiências e as pessoas. Então, se eu quero atrair experiências de alta vibração, eu preciso mandar para as minhas células informações de alta vibração. Por isso que quando a gente começa no autoconhecimento, a gente começa a entender e despertar para a seguinte informação: não existe vítima no universo. E é uma das partes mais doloridas do autoconhecimento. É muito dolorido ouvir isso, né? Em alguns instantes da nossa vida. Depois passa, depois a gente entende e começa a fazer sentido, aí a gente entende, nossa, realmente não tem vítima, não existe vítima nenhuma. E por que eu estou dizendo assim, não existe vítima? Então, você que está aqui dentro da mentoria, vocês sabem, na verdade, eu sei que vocês sabem, por isso que vocês estão aqui. Porque a vítima, ela nem vai entrar.
A vítima ela não vai se sentir atraída, talvez, para estar aqui. E vocês não são vítimas e sabem disso. Então, às vezes acontecem situações na nossa vida e nós nos sentimos vítima daquilo que aconteceu. Só que isso está ligado à vibração das nossas células. Uma experiência muito desafiadora, onde eu vou me sentir muito mal dentro daquela experiência, ela é resultado da minha vibração. E a minha vibração nasce da vibração de cada uma das trilhões de células do meu corpo, que nasce, que tem raiz, na informação que eu estou mandando para dentro de mim. Uma música que eu ouço é uma informação que eu jogo dentro de mim, que vai se comunicar com as minhas células. Uma comida é uma informação. Uma pessoa que eu vou conversar é uma informação. Tudo é informação. Tá tranquilo até aqui? Bem tranquilo, né? Então tá. Então esse conjunto de células está vibrando. Quando a gente fica doente, por que a gente ficou doente? Porque a gente nós mandamos informações de baixa qualidade para as nossas células. E aí adoeceu. Daí como que adoeceu? Bloqueou, por exemplo, o meu cardíaco. Vamos supor assim, meu pai já infartou. De alguma forma ele estava mandando informações para as células dele que estavam em desordem. Sabe? Tava distorcido ali, ele estava mandando alguma coisa. Mas como assim meu pai estava mandando informações distorcidas para as células dele, que bloquearam o chakra cardíaco dele, que chegou no órgão, no coração dele, que entupiu as veias dele, que ele infartou, por exemplo, isso há alguns anos atrás. Como que se deu esse processo? O meu pai, por N motivos, e aqui eu não tenho certeza, né, porque a gente não tem certeza dessas coisas, mas eu acredito que ele foi se alimentando de culpa, de mágoa, de ressentimento, de coisas que não foram vistas, de coisa que ele jogou embaixo do tapete. Então, questões que ele não deu conta de trabalhar antes de ter ficado doente. Né? Hoje ele está muito bem, tá muito bem mesmo. Então, ele foi se alimentando daquelas informações que ele não dava conta de digerir. Ele não conseguiu digerir muita informação, assim como eu também não consigo digerir muita informação e eu bloqueio meu corpo, assim como algumas de vocês que já ficaram doentes em algum momento, seja fisicamente, seja emocionalmente, vocês também, em alguns momentos da vida, não conseguiram digerir determinadas informações. Então, essas informações não digeridas, elas entram como se fosse aquele prato de feijão com arroz antes de dormir. Vou comer um pratão, 2 pratos de arroz com feijão e vou dormir. Não vai ser uma coisa esquisita, eu não vou digerir direito, eu vou dormir mal, eu vou ter pesadelo, porque eu joguei para dentro de mim informações que eu não dava conta de digerir. Isso acontece com a mágoa, com a culpa, com os ressentimentos, com aquilo que eu queria ter falado e não falei, com aquilo que eu acho que eu falei em excesso, com o chicote que eu fico usando para me chicotear. São coisas, são energias, são informações que a gente não dá conta de digerir. Mesmo assim, a gente acaba colocando para dentro e manda essa comunicação para as nossas células e as células vão adoecendo. Mas não é um adoecimento somente físico, é um adoecimento energético. Então, se eu poderia ter um campo energético bem ampliado, bem magnético, bem poderoso para a criação daquilo que está alinhado à minha essência, ao colocar informações que eu não estou digerindo, ressentimento, mágoa, culpa, medo, escassez, insegurança, tudo isso que eu vou jogando para dentro de mim, o meu campo ele vai ficando contraído. É como se ele ficasse assim mais fraco. Então ele vai atraindo experiências na mesma frequência, porque a gente só recebe do universo aquilo que a gente está dando. Só que não é o que a gente está dando para os outros. É o que nós estamos dando para nós mesmos. Olha que loucura. Quando a gente fala assim, o universo retribui tudo. O que você dá, você vai receber de volta. Lembra que a vida é um bumerangue. Eu jogo o bumerangue e volta para mim. Se eu dou amor, eu recebo amor. Mas não necessariamente eu tenho que dar isso para outras pessoas. Porque quem é que tem trilhões de células? Não sou eu.
Então eu estou comunicando com quem? Com as minhas células. Então, na verdade, quem que é o universo? Sou eu, não sou? O universo é você, não é? Eu quero dar uma bugada na mente de vocês agora, porque eu também gosto de bugar de vez em quando. Vamos lá. Tudo que eu dou para o universo, eu recebo de volta. Se eu dou raiva, eu vou receber raiva. Se eu dou amor, eu recebo amor. Se eu dou abundância, eu recebo abundância. Se eu sou grato, eu recebo mais motivos para agradecer. Está todo mundo alinhado nessa informação? Tudo que eu entrego, eu recebo. Não é na mesma medida, não é, por exemplo, entreguei algo para a Carol, aí a Carol vai me dar algo de volta. Não é nessa medida. Eu entrego algo para a Carol, o universo me retribui com algo. Não precisa ser a mesma pessoa, não é a mesma coisa, tá? Mas é a mesma frequência. Então, sei lá, eu estava muito feliz, muito amoroso, determinado dia, eu comprei um presente, dei para Amanda. Aí mandei lá para casa da Amanda um presente, porque eu estava muito assim vibrando no amor incondicional. Mandei um presente. O universo, ele não sabe que eu dei um presente. Ele sabe o que eu senti quando dei o presente. Faz sentido? O universo não entende palavra. Ele entende o que eu sinto, ele entende a minha frequência, a minha vibração. Então, se eu sentir amor incondicional, resolvi comprar um presente, mandei lá para o Rio Grande do Sul, lá para casa da Amanda, o universo entende, o Diego está vibrando amor. Se ele vibra amor, ele vai receber mais amor. Agora vamos supor que eu comprei o presente para Amanda no ego. Pô, eu vou comprar um presente para Amanda porque eu quero que a Amanda me elogie, porque eu quero que a Amanda isso, porque não sei o que, nananana. E eu tô no ego, eu não tô na vibração assim da contribuição para Amanda. Eu tô na contribuição do eu quero aparecer, eu quero isso, eu quero aquilo. Uma informação meio distorcida. Daí eu vou lá e mando presente para Amanda. O universo não entendeu que eu dei presente para Amanda no ego. Ele entendeu o que eu estava sentindo naquele momento. Então, se quando eu comprei o presente para a Amanda, eu estava sentindo, eu vou dar isso porque ela vai me dar algo em troca, e aí todo mundo vai ver, e todo mundo vai entrar na minha mentoria por causa disso. Então, o que eu estava sentindo ali não era amor, não era algo assim que iria contribuir muito com a Amanda. Eu estava muito no meu ego, sabe? Eu estava muito na minha mente, muito no controle. Eu vou fazer isso porque eu tenho que receber isso de volta. O universo entende a minha sensação e ele me manda isso de volta. Tranquilo? Então, tudo que eu estou sentindo é o que eu recebo de volta. Por isso que muitas vezes, algumas de vocês me mandam mensagem falando algo, eu estou muito insegura, ou eu estou muito na vibração da escassez, eu não consigo sair disso, parece que falta, me dá medo, me dá muita insegurança. Por que a gente não sai disso? Porque a gente não sai do sentimento. Se eu estou sempre sentindo falta, o universo entendeu que eu estou na falta, ele vai me mandar mais falta, mais motivos para faltar. Então, é sempre sobre aquilo que nós sentimos. Aquilo que. E agora vem a questão que eu queria levantar no encontro de hoje. Aquilo que nós sentimos, por exemplo, a falta, estou vibrando na falta de alguma coisa. Pode ser de um relacionamento, pode ser de dinheiro, pode ser de qualquer coisa. Estou vibrando na falta. Eu chamei trilhões e trilhões de células do meu corpo e falei: ô fulaninhas, ô células do meu corpo, eu estou vibrando na falta. Então, todo mundo vai vibrar junto na falta agora. As trilhões de células vão vibrar na falta junto comigo. Essas trilhões de células começam a vibrar na falta, na consciência da falta, na informação da falta. Todo o meu campo energético agora vibra na falta. O que eu vou atrair para a minha vida? Mais falta. Então, toda essa volta que eu dei no encontro de hoje é para dizer que aquilo que você coloca para dentro de você, seja na forma de alimento, na forma de pensamento, na forma de sentimento, na forma de audição, aquilo que você ouve, aquilo que você faz, tudo que você coloca para dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu corpo, é o que você está comandando que as suas células trabalhem e atraiam para você de volta.
Por isso que se todo dia eu estou na vibração da falta, eu não posso querer a abundância. Eu não posso esperar que o universo me dê prosperidade, porque eu estou sentindo falta. O que eu preciso mudar é o meu sentimento. Eu trabalho com relacionamentos, né? Muito, como vocês sabem. Então, se eu vou atender uma mulher que está solteira e ela quer muito começar um relacionamento, a gente vai começar a mandar novas informações para as células dela, de prosperidade, de abundância, de que ela é amada, de que ela sempre foi amada, de que ela pode confiar em Deus, de que ela pode confiar no universo, de que ela pode confiar nela mesma. Essa pessoa precisa se preencher, preencher cada célula do corpo dela com essa nova informação. Senão ela fica sempre no mesmo lugar. Porque nunca é sobre o outro, é tudo sobre nós. Porque é tudo sobre as nossas trilhões e trilhões de células que recebem uma informação e criam um campo magnético, elétrico e magnético. Então, voltando, por que eu falei que cada um de nós é um universo? Por que o universo somos nós mesmos? Porque quem está criando o meu campo de atração? O meu corpo, as minhas células. Um minuto de silêncio para a gente refletir. Quem está criando tudo que eu estou atraindo para a minha vida? É o meu corpo. Vamos lá. Se eu estou atraindo um grande amor para a minha vida, pô, encontrei o grande amor da minha vida. Quem que atraiu o grande amor da minha vida para mim? Meu corpo. A vibração de cada uma das trilhões de células que eu tenho aqui. Foi essa vibração conjunta de trilhões de células que magnetizou para a minha vida o grande amor da minha vida. Agora vamos supor que eu atraí uma pessoa bem abusiva. Cara, atraí um parceiro aí extremamente abusivo. Quem que atraiu esse parceiro abusivo para minha vida? Meu corpo, as minhas trilhões de células. Como? Porque eu mandei informações para as minhas células, elas foram lá, criaram meu campo energético e atraíram o abuso. Só que para eu atrair o homem abusivo, primeiro eu abusei comigo mesma. Eu me abusei. Estou pensando num relacionamento, tá? É abusivo emocionalmente. Gente, tudo é criado por nós mesmos. Tudo é criado a partir da informação que eu mando para as minhas células. Se eu entrei num relacionamento abusivo, eu posso sair desse relacionamento abusivo. Porque se eu conseguir entrar, eu também consigo sair. Só que eu preciso entender como que eu entrei. Porque no momento em que eu entender como eu entrei, eu sei o caminho para sair disso. E nunca mais atrair o abuso para minha vida. Então, se eu atrair um cara abusivo, eu alimentei trilhões de células do meu corpo com informações na mesma frequência do abuso. Que tipo de informação, Diego, que eu botei dentro de mim que eu atraí um cara abusivo? Você não se ama? Você não acredita no amor dos seus pais, talvez? Você está fora do seu lugar? Na hierarquia ali dos irmãos? Você não confia em alguma coisa, você tem um trauma, Então é uma série de eventos que vão acontecendo na nossa vida que nós vamos informando as células com esses eventos, e esse conjunto de trilhões de células cria um campo de atração onde eu sou obrigado a atrair um parceiro abusivo. Porque é a frequência que eu tô. Eu tô na frequência do abuso. Não é que eu sou uma pessoa abusiva do tipo, eu vou maltratar alguém, vou humilhar. Não é sobre isso. É que você se alimentou de informações tão abusivas quanto o relacionamento abusivo que você está vivendo. Portanto, o abuso, esse é só um exemplo, tá? Para a gente projetá-lo em qualquer área, em qualquer questão da nossa vida. Então, o abuso, ele foi criado por mim. E aí eu só materializei ele na forma de um homem, de uma mulher, enfim, que vai abusar de mim.
Mas onde que nasceu esse abuso? Ele nasceu nas informações que eu mandei para as minhas células, através do que eu acredito. E aí a gente cai naquele assunto que a gente nunca sai desse assunto, que são as crenças. Então, por isso que toda terapia ela vai trabalhar com crença. Quase todas, né? Várias terapias vão trabalhar com crenças. Porque como que é a minha autoimagem? A minha autoimagem, ou seja, aquilo que eu vejo no espelho e eu interpreto, aí eu me olho no espelho e eu me acho sem graça, feio, fora do padrão. O que que eu estou dizendo? Que todas as minhas células têm essa frequência, têm essa informação. Feio, fora do padrão, desengonçado, todo errado. O que que eu estou vibrando? Exatamente isso, porque é isso que eu estou sentindo. O que que eu vou atrair para a minha vida? Alguém que vá validar que eu sou feio, que eu sou errado, que eu sou desengonçado, que nada dá certo para mim. Mas onde que nasceu isso? Na minha autoimagem, naquilo que eu vejo no espelho, naquilo que eu acredito que eu sou. O que eu preciso mudar então? A minha autoimagem, a minha visão sobre mim. Louco, né? Eu tenho que mudar a minha visão sobre mim. Sempre é isso. É sempre sobre isso. Ajustar não é nem mudar, é ajustar a visão que você tem sobre você. Quando você se olha no espelho, o que que você vê e o que que você sente? Qualquer área da sua vida, você arruma essa área com esse exercício. Ah, eu estou me olhando no espelho, eu vejo uma pessoa que não sabe sorrir, uma pessoa triste, amargurada. Cada uma das trilhões de células do seu corpo estão se sentindo tristes e amarguradas. Meu campo energético é de tristeza e amargura. O que que eu vou trazer para a minha vida? Um marido que vai validar isso, que vai me mostrar que eu sou triste e amargurada. Uma família que vai me mostrar que eu sou triste e amargurada. Uma conta bancária que vai me mostrar que eu sou triste e amargurada. Então, o que que eu tenho que ajustar? Eu tenho que fazer algo com alguém, falar algo para alguém? Nananã? Não, eu tenho que ajustar a imagem que eu tenho sobre mim, a minha autoimagem. Se até hoje eu pensei, não, eu sou uma pessoa triste e amargurada, e agora caiu a ficha de que era isso que estava criando a minha realidade, do jeito que ela está, encalacrada, então agora eu vou mudar isso. Eu vou me olhar no espelho e vou dizer, eu sei sorrir, eu sou feliz. E se eu não sei sorrir, se eu não sei ser feliz, eu vou aprender. Agora. Não é amanhã, eu vou aprender agora. Se eu nunca me senti amada, eu vou começar a me sentir amada agora. Eu sou amada, estou dentro de uma mentoria. Tem um monte de mulher aqui, tem o Diego, tem todo mundo que está aqui me ama. Eu sou amada. Tem uma egrégora, eu posso contar com várias pessoas. Então, eu sou amada. Se eu achei que eu não era, já virou a chave, eu sou. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou ajustando minha autoimagem física, emocional, mental, espiritual. Posso ajustar minha autoimagem espiritual? Posso. Eu não estava confiando muito em Deus, porque a minha vida não está muito legal, daí eu estava desconfiando de que Deus existe, sei lá o quê, que Ele está olhando por mim. Agora eu vou ajustar minha autoimagem espiritual. Deus me ama, eu estou viva, eu estou em segurança, eu estou saudável, eu estou bem. Eu estou amparada espiritualmente, eu confio, eu acredito que eu posso dar o passo e o divino dar o chão. Então, eu estou ajustando minha autoimagem espiritual. Tem um amparo espiritual. Eu estou vendo esse amparo espiritual. Agora, o emocional. Como eu ajusto minha autoimagem emocional? Como que eu estou me sentindo? O que que tem se repetido na minha vida? Eu tenho sentido o quê? Que tipo de emoção? Raiva, medo, angústia? O que eu tenho sentido aqui? Agora eu vou ajustar isso. Eu posso sentir, porque a gente vai sentir tudo. Mas eu começo a trabalhar essas questões. Então, essa volta toda para dizer que é a autoimagem que manda informação para as trilhões de células
que são físicas, emocionais, mentais e espirituais. Essas trilhões de células juntas formam a frequência vibratória sua. Essa frequência vibratória atrai experiências para você viver. Se as experiências que eu estou vivendo não estão legais, eu estou sofrendo muito, eu estou muito na dor, eu quero mudar as experiências que eu estou vivendo, eu tenho que voltar na minha autoimagem e ajustar a minha autoimagem. E aí existem várias formas de fazer esse movimento da autoimagem. Então, agora que eu fiz isso foi uma introdução para a gente chegar na parte da constelação familiar. Porque vocês vão entender que tudo está conectado, não tem como. Está tudo conectado. Às vezes eu vou falando e penso, meu Deus, como que eu vou alinhar o que eu estou falando aqui com o negócio lá da frente da constelação? Mas aí eu vou falando e já vai conectando, porque energia é energia, é tudo a mesma coisa. Então, assim, eu vou ficar sempre na linha da autoimagem, para a gente não perder o foco, tá? Então, a palavra-chave, para quem está escrevendo aí, igual a Carol, a palavra-chave é autoimagem. Vai ser até o título que eu vou dar para o encontro depois, né? A autoimagem. Então, se é a minha autoimagem que cria todas as minhas relações, toda a minha realidade, é nela que eu tenho que trabalhar. O que a constelação familiar tem a ver com isso? Quando eu estou fora do meu lugar, na minha família, a minha autoimagem está distorcida. Exemplo. Na minha família, eu me sinto superior ao meu pai. Por qualquer motivo, eu me sinto superior ao meu pai. Só que a gente tem que entender também, abrindo um parênteses, que isso é inconsciente. Então você pode até achar que está tudo bem, mas no seu inconsciente você está fora do seu lugar. Por isso que a gente faz constelação. Para ter a identificação, para ter o diagnóstico do inconsciente, tá? Mas vamos supor que eu me sinto superior ao meu pai mesmo. Ao me sentir superior ao meu pai, a minha autoimagem, ela vai estar distorcida. Porque eu não estou no meu lugar. Quando eu me olhar no espelho, eu vou olhar para mim e eu vou olhar uma pessoa cansada. Eu vou ver em mim uma pessoa desgastada, uma pessoa cansada, que está carregando o peso do mundo nas costas. Então, cada uma das trilhões de células do meu corpo estão recebendo essa energia do cansaço. O Diego está cansado, o Diego está acabado, o Diego não aguenta mais, está fazendo muita coisa, não sei o quê. Não está vendo resultado. Então, as células estão recebendo isso. Meu campo energético vibra isso, eu recebo o quê? Eu recebo mais disso. Mais cansaço, mais coisa para eu carregar nas costas, mais peso, mais peso. Então, estar fora do seu lugar na sua família te coloca em um lugar onde a sua autoimagem ela vai estar distorcida. Porque se você está fora do seu lugar na família, você nunca vai se olhar. Eu estou chamando de espelho, mas é só uma metáfora, né? Você nunca vai se olhar no espelho e se sentir bem, e se sentir amada, e se sentir leve, e se sentir próspera, e se sentir abundante. Quando você está fora do seu lugar na família, você vai sentir um peso. Você vai carregar um peso que não é seu. Então você vai se olhar no espelho e vai se perceber cansada, triste, rancorosa, magoada, ressentida. Então, quando a gente entra nesse olhar sistêmico da constelação, esses ajustes finos, sutis que a gente faz na constelação, eles alteram a nossa autoimagem. Porque agora nós assumimos o nosso lugar de força dentro da família. O meu pai é maior, minha mãe é maior, eu sou menor que eles.
Meus irmãos mais novos são menores, né, em relação a mim, vieram depois. Eu estou aqui no meu lugar, eu não quero salvar ninguém. Eu não quero salvar meus clientes, eu não quero salvar minhas mentoradas. Não quero salvar ninguém, eu estou no meu lugar de força. Então a minha imagem diante do espelho, ela está mais ajustada quando eu estou no meu lugar na família. Deu para pegar a conexão? Se eu estou no meu lugar dentro do sistema familiar, a minha autoimagem ela é mais real, ela é menos distorcida. Eu tenho mais força. E tudo é sobre a nossa autoimagem, porque é ela que cria o nosso campo de atração, é ela que atrai as experiências que a gente vai viver. Então eu vou entrar aqui rapidamente na primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Todos pertencem. Sempre que você exclui alguém do sistema familiar, a sua autoimagem ela também vai estar distorcida. Porque toda vez que a gente exclui alguém da família, essa exclusão ela aparece na forma de uma desordem. Então, primeira lei, que eu vou chamar a primeira lei do amor, tá? Porque é tudo sobre o auto-amor, né? Tudo sobre o amor próprio. Então, a primeira lei do amor é pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Todos têm o direito de pertencer. Qualquer exclusão que eu faça, consciente ou inconscientemente, essa exclusão se torna uma desordem dentro da família, dentro do inconsciente familiar, e essa desordem, ela vai aparecer de alguma forma, na forma de uma desordem. Então, todos têm o direito de pertencer. Tudo bem? Beleza. Então, essa é a primeira lei do amor. Quando eu consigo incluir, e hoje a gente vai exercitar. Então, primeiro eu estou trazendo a parte teórica, só para a gente, né, ampliar a nossa consciência, para depois a gente exercitar também. Porque o que importa não é essa teoria aqui. Você pode saber essa teoria de cabo a rabo. Se não aplicar, não vai mudar nada. E eu falo isso de novo, por experiência própria. Por muito tempo eu só sabia a teoria das coisas e não aplicava. Porque não sabia aplicar. Só sabia estudar. Estudar, estudar, estudar. É importante estudar? É, mas é muito mais importante estudar e aplicar. Porque não adianta eu saber, gente, que a primeira lei do amor é o pertencimento, saber que todo mundo pertence, saber que todo mundo tem um lugar especial no meu coração, se eu não sei dar esse lugar no meu coração. Então, a primeira lei do amor é o pertencimento. A segunda lei do amor é a hierarquia. E muita gente cai nessa lei. E eu já caí muito também. Já quebrei muita cara por conta dessa lei, por desrespeitar a hierarquia. A hierarquia nos fala que quem veio antes tem precedência. Então, quem veio antes pertence também, óbvio, né? Todo mundo pertence. E quem veio antes é grande, quem veio depois é menor. Então, quem é grande na minha família? Os meus pais, os meus ancestrais. Quem é pequeno? Eu. Eu sou pequeno porque eu vim depois. Quando você não respeita essa hierarquia, a sua autoimagem fica distorcida, porque você vira uma mulher cansada, esgotada, na escassez, no controle, na mente, não dá para expandir, porque é uma lei natural da vida. Nossos pais são maiores, eles não são melhores, eles são maiores, porque eles têm mais tempo, eles têm mais bagagem. Eles tinham uma vida antes da nossa vida. Os nossos filhos são menores do que nós. Por quê? Porque eles têm menos bagagem, eles vieram depois. Então, quando a gente respeita essa lei do amor, a lei da hierarquia, a gente ganha força. A gente vai se olhar no espelho e vai ter uma imagem mais real, uma imagem mais amorosa, porque a gente está no nosso lugar. E a última lei do amor, terceira e última, é a lei do equilíbrio. Toda relação precisa de equilíbrio. Então, vou pegar um exemplo. Eu sou terapeuta. Como que eu vou equilibrar a minha relação com as minhas pacientes? Eu cobro pela minha consulta.
Eu não posso atender de graça, porque se eu atender de graça, eu desequilibro a minha relação. Eu não recebo contribuição nenhuma e ela não vai receber mudança nenhuma na vida dela, porque ela não deu nada para receber aquilo. Então, quando a gente presta um serviço, nós cobramos. Quando a gente compra um produto, a gente paga pelo produto. E quando a gente está num relacionamento amoroso, a gente não fica trocando dinheiro, né? Assim, via de regra, o objetivo não é ficar fazendo essa troca financeira. Isso é uma troca comercial. Mas em um relacionamento amoroso, também é necessário ter uma troca. Então, sei lá, se eu sou a pessoa que limpa a casa, o meu parceiro vai ter que fazer alguma outra coisa. Ele vai pagar as contas, ele vai fazer a comida, sei lá o que ele vai fazer. Mas vai ter que ter um equilíbrio que seja compatível. A minha entrega, ela tem que ser compatível com o que eu estou recebendo. E a gente vê, né, que, com certeza, se vocês não vivem isso, mas conhecem alguém que vive, relações em total desequilíbrio, onde um dá demais e o outro entrega de menos. Que é aquela famosa relação que é assim, eu sou mãe do meu marido, eu sou mãe do meu namorado. Isso é uma desordem sistêmica, porque não existe equilíbrio de troca. Você dá muito, ele recebe muito e ele entrega pouco. Como que eu ajusto isso? Eu tenho que encontrar, e é uma percepção sutil, é uma coisa mais refinada. Eu tenho que encontrar o equilíbrio dessa balança. Se eu estou sendo mãe do meu parceiro, eu vou ter que dar menos? Talvez. Eu vou ter que diminuir a minha entrega para que a entrega dele possa aumentar um pouco. O Bert Hellinger, né, que criou a constelação, ele dava um exemplo que, inclusive, foi um exemplo assim que até é meio mal compreendido às vezes, né? Que ele fala assim, ó, vamos pegar o exemplo da traição. Então, vamos supor que o cara traiu a esposa, tá? Aí ele traiu ela. Só que ela, que, entre aspas, que foi vítima da traição, não existe vítima, né? Mas a gente chama de vítima. Então, ela foi a vítima da traição. Ela não quer terminar o relacionamento, ela escolhe continuar com ele, mas ela quer equilibrar. Porque quando existe uma traição, ou o relacionamento vai acabar, ou a única forma de seguir nesse relacionamento é buscando o equilíbrio. Existe uma forma de equilibrar. Qual é a forma de equilibrar? Que é o que faz com que você não seja obrigado a terminar a relação. A forma de equilibrar é, se você foi traída, você vai, lembra que é uma balança, desequilibrou, ela estava equilibrada, desequilibrou. Se você foi traída, você vai fazer algo para o seu parceiro, algo que a gente considera, a gente julga, né, como negativo, você vai fazer algo negativo para ele também, porém, nunca na mesma medida da traição. Então, qual é o exemplo que o pessoal aí da constelação dá? O cara traiu a esposa. O que que essa... Até um exemplo real, esse que eu vou dar agora. A esposa foi traída. O que ela vai fazer para equilibrar a relação? Ela sempre quis, sei lá, comprar um vestido muito, muito caro e ela nunca comprou porque o cara ficava só enchendo o saco, que era muito caro, não sei o quê. Ela vai lá, pegou o cartão dele, isso aconteceu mesmo, tá? Uma história que chegou até mim. Pegou o cartão dele, foi lá na loja, comprou um vestido bem caro, não avisou nada para ele, ele ficou pé da vida, porque ele viu lá o valor e tal, e saiu da conta dele, e acabou. Ela fez algo para ele que feriu um pouquinho ele, não na mesma medida da dor dela, porque ela não traiu ele. Se ela tivesse traído ele também, geraria outra desordem, o relacionamento ia acabar. Pelo olhar sistêmico, esse relacionamento não teria como prosperar se os dois estão traindo. Agora, um traiu e o outro quer continuar, eles escolhem continuar na traição, tentar resolver o que aconteceu. Então, esse equilíbrio pode acontecer. Nesse sentido, eu vou fazer algo que também vai feri-lo um pouco, mas não tanto quanto me feriu. A troca, gente, a balança, ela começa a se equilibrar, ela vai voltando para o equilíbrio. Dá para entender esse ajuste que vai sendo feito dentro de um relacionamento? Então, toda relação precisa de um equilíbrio de troca. Claro que o exemplo da traição ele é um exemplo mais forte, mas é só para a gente entender que é possível, sim, equilibrar qualquer tipo de relação, tá?
Então, é sempre buscando esse equilíbrio. Relações de amizade precisa de equilíbrio. E vai acontecer a mesma coisa da traição. Ah, o amigo fez algo que feriu muito o outro amigo. Eu quero continuar amigos, os dois querem continuar amigos, mas desequilibrou, eles não conseguem nem mais se relacionar, porque desequilibrou muito. O amigo que se sentiu ferido, ele vai ter que fazer alguma coisa, numa medida menor, para que essa amizade continue prosperando e eles voltem na mesma relação que eles tinham antes. Deu para entender a questão do equilíbrio? É sempre uma balança. Quando desequilibra, a gente vai buscando o equilíbrio novamente. Tudo bem? Para quem é prestador de serviço, igual eu que faz terapia, como que entra essa coisa do equilíbrio? Se eu percebo que a minha entrega está aumentando, que eu tô, tô mais entregue, tô dando muito, tô vendo muita transformação, e a pessoa está recebendo e tal, e eu quero que ela receba mais ainda, eu vou ajustando o quê nesse equilíbrio de troca? O meu preço. O din-din, eu vou ajustando o meu preço. Por quê? Porque eu estou entregando muito e ainda estou cobrando o valor antigo. Eu estou desequilibrando a minha relação com as pessoas que são atendidas por mim. Eu tenho que aumentar o meu valor, meu preço. Isso é para todo mundo. Então, tem muita gente, especialmente no mercado de terapias, que fica com seu preço ali estagnado, mas a entrega sempre aumenta. Aí a pessoa vibra na escassez, a pessoa acha que está tudo dando errado, acha que não é boa, que não é um bom terapeuta. Não, ela só não está mais ajustando o equilíbrio da troca, ela tem que ir ajustando isso. Aumentou minha entrega, eu tenho que aumentar o valor. Até para o meu paciente receber mais. Isso é uma lei natural da vida, essa lei da troca, tá? Gente, deu para entender as três leis? Daí só rapidinho, só para eu fechar uma coisa antes de voltar lá, não. Sobre a autoimagem. Então, o encontro de hoje é sobre a autoimagem. O que que o equilíbrio de troca tem a ver com a minha autoimagem? Se eu estou entregando demais, quando eu me olho no espelho, como que eu vou me sentir? Desvalorizado, não é? Meio desvalorizada? Pô, eu faço tudo pela relação, eu faço tudo pela amizade, eu faço tudo pelos meus pacientes, eu faço tudo pelo meu marido, ele não me dá nada em troca. Quando eu vou me olhar no espelho, eu não vou me sentir ridícula? Porque eu faço e não recebo. Eu vou me sentir frágil, eu vou me sentir desvalorizada, eu vou me sentir literalmente sem valor. O que que essa informação faz? Lembra do início? Essa informação é enviada automaticamente para trilhões de células do nosso corpo. A vibração da desvalorização. O que que eu vou vibrar no meu campo de vibração, no meu campo de atração? Desvalorização. O que que eu vou atrair para a minha vida? Aquele cliente que vai falar mal do meu trabalho. Eu vou atrair para a minha vida aquele cliente que não está disposto a pagar pelo meu trabalho. Eu vou atrair para a minha vida amigos que não vão valorizar a minha amizade. Eu vou fortalecer no meu relacionamento, o meu marido continua me desvalorizando cada vez mais. Mas onde que começou essa desvalorização? Na falta do equilíbrio de troca. Eu estava dando muito na relação. Eu me olho no espelho, eu me sinto fraca, desvalorizada. E aí eu continuo atraindo essas experiências de desvalorização. Com essas três leis do amor, a gente pode resolver uma vida toda. Por isso que, assim, quem trabalha só com a constelação, trabalha só com a constelação, geralmente. Porque dá para trabalhar só com essas três leis, só com essas três teorias, só com essas três práticas, porque isso é muito profundo. E porque essas três leis, elas trabalham a harmonia de qualquer relação. Qualquer pessoa que todos pertencem. Ela vive dessa forma, ela não exclui nada e não exclui ninguém. Uma pessoa que não exclui nada e não exclui ninguém, ela está conectada no todo. Ela está muito presente com todo o universo, ela está presente com tudo. Ela não está criando distâncias confortáveis das coisas. Ela não está criando distância do dinheiro, distância das relações, distância disso, daquilo. Ela está conectada, porque ela entendeu que todos pertencem, que tudo faz parte.
Primeira lei, então, pertencimento. Na segunda lei, hierarquia. A pessoa que entende que ela é menor do que os pais, ela sempre vai estar fortalecida. Claro que a gente tem os momentos de queda, mas em geral nós estaremos fortalecidos, porque eu sei de onde eu posso receber energia. Eu recebo dos meus pais. Porque os meus pais, quando eu sou criança, eles são... Quem são? Quem é meu pai e minha mãe quando eu tenho 4 anos de idade? Eles são deuses. Eu preciso de algo além de Deus? Talvez não, porque Deus é tudo, Deus está em tudo. Só que quando eu tenho 4 anos de idade, os meus pais são deuses. Quando eu tenho um trauma até 4 anos de idade, eu paro de acreditar em Deus. Eu paro de confiar no universo, eu paro de confiar em mim. Com 4 aninhos, eu já não confio mais. Porque aconteceu um trauma da minha mãe que me esqueceu, que sei lá o quê. Esses dias eu estava num grupo aqui de constelação, aí tinha uma moça contando uma história que ela era bem pequenininha, e a mãe dela acho que tinha 10, 11 filhos, uma coisa assim. E ela estava na varanda da casa, brincando e tal, ela ficou cansada, e ela cochilou e dormiu na varanda da casa. A mãe dela não fez a contagem direito dos filhos, todo mundo entrou, e ficou só essa moça, bem bebezinha, bem pequenininha, ficou só ela para a rua. E ela dormiu na varanda. Daí, quando ela acordou, e a mãe dela não viu que ela estava dormindo ali na rua. Aí, quando ela acordou, ela começou a gritar e chamar pela mãe dela, para a mãe dela abrir a porta, porque já era madrugada, já era noite e tal. Aí a mãe dela abriu e ela entrou. E ela já é uma senhora, ela tem, assim, mais de 70 anos, eu acho, hoje. E aqui num grupo de constelação, essa memória veio à tona para ela. Então, ela tinha lá os 4 aninhos dela, sei lá, ela se sentiu abandonada pela mãe. Mas quem é a mãe? A mãe é Deus. Então essa pessoa vai viver toda uma vida não confiando nela mesma, não confiando nas pessoas, não confiando na espiritualidade, achando que ela está sozinha, que ela está ali vivendo na solidão total. Porque a mãe dela esqueceu, não sei o que, né? A mãe dela queria esquecer, não, a mãe dela fez por mal, não. Só que aquilo gerou um trauma. As células dela receberam aquela informação ali como sendo um abandono. Então, o resumo do nosso encontro de hoje são as 3 leis do amor. Mas o que é mais importante aqui não são as 3 leis do amor. O mais importante aqui é a sua autoimagem que cria toda a sua realidade. É o que você acredita sobre você. Eu, Diego, qualquer coisa que eu queira ajustar na minha vida, eu vou ter que fazer o exercício de perceber como eu me vejo. É isso. No fim das contas, é simples. Cada um que está aqui, cada uma que está aqui, respira profundo agora e se questiona. Como eu me vejo hoje? Como eu me vejo hoje? E esse sentimento que vai vir à tona, essa reflexão que vai vir à tona, ela vai te dizer exatamente onde você precisa trabalhar. Eu vou pegar o exemplo que eu fiz o exercício agora, né? Eu fiz a pergunta, e daí veio para mim o que eu penso sobre mim, a minha autoimagem. Então, eu vou dizer para vocês, tá? Vou me vulnerabilizar 100% aqui. Eu fiz a pergunta aí para vocês e já veio a minha própria resposta. Então, eu perguntei assim, né? Como que eu me vejo hoje? Como que eu me vejo agora? Aí, a primeira coisa que me veio foi, eu me vejo que às vezes, ó, foi isso que veio, tá? Sem julgamento pro que eu vou falar, por favor, porque nem eu tô me julgando, então não me julguem também. O que me veio foi que às vezes nos grupos aqui de mentoria, de live e tal, eu falo demais e às vezes eu me perco dentro do que eu tô falando. Então me veio uma insegurança. Então, se eu estivesse na frente do espelho e eu me perguntasse, tá, quem sou eu? O que que eu tô vendo aqui? A minha resposta seria insegurança profissional, porque era uma questão só profissional, tá? De terapia mesmo, de terapeuta. Aí, o que que eu quero dizer para vocês? Essa insegurancinha profissional que veio aqui à tona agora, que já está cancelada, cancelada, cancelada,
essa insegurancinha, ela é materializada na minha vida. Ela se torna matéria, ela se torna algo real. No momento que aquele cliente que marcou, depois ele desmarca. Sabe assim? Aquela coisa que eu ia fechar, mas na hora não fecha. Mas não tem a ver com a pessoa, tem a ver com a minha autoimagem. Eu tenho resquícios de insegurança dentro de mim. Então eu sou obrigado a materializar isso na forma, por exemplo, do cliente que não vai vir para a sessão, porque ele vai se desconectar de mim ali por algum motivo. Mas não tem a ver com o meu cliente, tem a ver com a minha autoimagem. A pessoa que quer comprar, que ela quer entrar no Relacione Ser. Na hora de comprar, ela não vai comprar. Por quê? Porque dentro da minha visão, quando eu me olho no espelho, eu tenho pontos de insegurança. Ah, eu acho que eu sou prolixo, às vezes eu acho que as pessoas não entendem o que eu estou falando, não sei o quê. Então eu vou ter que materializar essa questão. Dá para entender o exemplo que eu estou dando? Então, qualquer resposta, então alguém colocou aqui, me olho no espelho, ou me pergunto como eu tô me sinto, como eu me vejo agora, pequena. Eu vou ter que materializar isso? Então, experiências serão criadas na minha vida para provar que realmente eu sou pequena. Deixa eu ver o que mais que vocês escreveram aqui. A Paty falou autossuficiente. Então, eu vou criar experiências na minha vida para provar que eu sou autossuficiente, que eu tenho que dar conta sozinha. Então, talvez eu vou ter que pagar todas as contas da casa, eu vou ter que dar conta de tudo, eu vou ter que fazer acontecer. Por quê? Porque a minha autoimagem é de uma pessoa autossuficiente. Então, eu materializo isso. As pessoas vão olhar para mim e vão enxergar ali, ó, escrito aqui na minha cara, eu sou autossuficiente. Eu não preciso de você. Não é que elas não querem colaborar ou não querem contribuir. É porque está escrito na nossa cara. Igual estava escrito antes de fazer o exercício, estava escrito na minha cara: eu sou inseguro. Não venha fazer nada comigo porque eu estou inseguro. Então não é que ninguém gosta ou o meu trabalho é ruim ou sei lá o quê. Não, é porque dentro da minha autoimagem contém aquela informação. E aquela informação vai ser materializada até que isso venha para a consciência. Então veio a minha, veio a da Paty, veio a da Gabi, veio da Natália. Então aquilo que vem à tona quando você pergunta, o que eu estou vendo aqui? O que eu vejo no espelho quando eu me olho? A resposta que você tem é a realidade que você está criando hoje. Então, vou pegar o meu exemplo de novo. Se me veio insegurança profissional, na real, isso é uma mentira. Primeira coisa, isso é uma mentira. Mas a gente está trabalhando com essas energias, né? Então, tudo bem, veio essa mentira, eu tenho que trabalhar em cima dela. Mentira no sentido de que a minha essência não é insegura, mas eu estou dentro da minha mente controladora, e daí dentro da mente tem muitas historinhas que a gente conta, né? Então, eu tenho contado essa historinha para mim de que eu sou inseguro na minha fala, por exemplo. Então, como veio essa resposta, isso veio para minha consciência. Na próxima vez que eu tiver que falar, ou até a partir do momento agora, a partir dessa hora, 8h11 da noite, eu não vou mais ficar inseguro dentro do que eu estou falando. Porque eu já tenho consciência de que eu preciso ajustar essa informação dentro de mim. De que eu tenho que parar de dizer para as minhas trilhões de células que eu sou inseguro. Porque enquanto eu não parar de dizer isso, eu vou continuar criando experiências para provar que eu sou inseguro. E eu não sou inseguro. Porque eu escolho não ser inseguro. Eu escolho ser um profissional seguro. Ah, Diego, mas isso não é real, porque eu não acho que eu sou isso, eu não acho que eu sou seguro, eu não acho que eu sou sei lá o quê. Mas você tem que treinar. Mesmo que você não acredite, em algum momento você vai acreditar. Mesmo que eu esteja dizendo, gente, eu sou muito seguro, eu sou muito seguro, eu sou muito seguro. Mesmo que eu não acredite no que eu estou falando, eu tenho que treinar, porque eu tenho que dizer para as minhas células, sim, eu sou seguro.
Eu sou seguro, mas agora como que eu vou ressignificar essa questão da insegurança? Eu sou seguro sim no que eu falo, eu sei o que eu estou falando, eu estudei para fazer isso, eu vivo, eu pratico isso, só que eu sou vulnerável. Então percebe que eu vou fazendo uma história, eu vou contando uma história para as minhas células. Eu sou seguro, eu não sou inseguro, eu sou vulnerável. Eu posso me vulnerabilizar. Isso não é insegurança, isso é força, isso é coragem, isso é segurança. Uma pessoa que se vulnerabiliza é uma pessoa segura. Então eu estou dizendo, células, todas as vezes que eu falei para vocês que eu era inseguro, na verdade eu não era. Eu me dei conta agora de que eu não era. Eu sempre fui seguro. Eu só era vulnerável. E essa vulnerabilidade é coragem, é segurança. Percebe como muda totalmente a história que eu estou contando diante do espelho? Ou não? Ou ficou confuso? Quem tá com a câmera aberta? Carol, mais ou menos. Vou pegar então o exemplo da Paty, talvez seja mais fácil, tá? Da autossuficiência. A Paty já entendeu, a Patrícia Salles, que a gente tem duas Paties hoje. A Paty já entendeu que a primeira resposta que vem à tona quando ela se olha no espelho, tipo assim, quem eu sou? Como que eu tô me sentindo aqui, né? Autossuficiente. Essa resposta, ela, já vou ler, tá, Carol? Essa resposta, eu sou autossuficiente. Ela está criando a realidade da Paty, uma realidade onde talvez a Paty esteja até um pouco cansada em algumas áreas. Porque a Paty tem que dar conta de tudo, porque ela acredita que ela é autossuficiente. Ninguém vai querer contribuir. Ela vai ter que fazer e acontecer, e isso é cansativo para todos nós. Como a Paty já sabe que esse excesso aí de autossuficiência é pesado, ela vai ter que ajustar essa imagem. É como se ela tivesse que se olhar no espelho de novo, e agora ela tem que dar uma mudada nessa resposta. Porque as células dela, as células da Paty estão entendendo que ela tem que dar conta de tudo sozinha. E isso é pesado. Então ela tem que mandar uma informação nova para as células dela. Ela tem que dizer: eu sou boa sim, eu sou boa o suficiente. E eu estou aberta para receber a contribuição de outras pessoas também. Eu sou muito boa dentro daquilo que eu me proponho a fazer. Eu estou no meu lugar, eu sou forte, eu sou corajosa. E eu estou aberto, eu estou aqui disponível. Eu não estou fechada, só eu tenho que fazer tudo sozinha. Não. Então a Paty, ela vai ter que conversar com ela mesma, com as células dela, com o corpo dela, para que ela receba uma nova informação. É uma nova historinha que a gente conta para nós mesmos. Só que essa história ela tem que ser real, porque se ela não é real, a gente não vai acreditar. E se a gente nunca acreditar, o nosso campo magnético não muda. E é aqui que está o nosso grande equívoco. Aqui 99% das pessoas erram. Nesse ponto aqui, que é: eu preciso contar uma nova história sobre quem eu sou, mas eu preciso acreditar nessa história. Ela tem que ser real, porque se ela não for real, não vai mudar nada. Porque não é o que eu falo da boca para fora, é o que eu sinto. Então, vou de novo no caso da Paty, autossuficiência. Como que eu vou mudar essa história agora, porque eu não quero mais ser autossuficiente e ninguém me ajudar, e ninguém contribuir comigo, e eu ser sozinha e ter que fazer tudo sozinha? Eu vou dizer para mim, até hoje, eu fui autossuficiente, eu fiz tudo sozinha, só que isso foi pesado, eu percebi agora que isso é pesado. E agora eu me coloco aqui, ó, disponível à disposição, eu sou vulnerável também. Sabe assim, um diálogo interno? Eu sou boa o suficiente, eu sou segura, eu sou uma boa profissional, sou uma ótima mãe, sou incrível, sou maravilhosa, e eu tô aqui aberta. E é assim que a gente muda o nosso campo magnético, o nosso campo de atração. Contando uma nova história, só que tem que ser uma história verdadeira. Ou pelo menos uma história que se torne verdadeira. Senão, nada muda. Por isso que muita gente fala assim: ah,
Então, quando eu ganho aquela, por exemplo, tem uma coisa escondida, né, oculta, tá lá no meu inconsciente, daí aquilo veio à tona. Veio à tona, eu tive um aprendizado. Por exemplo, eu estava fora do meu lugar na família, estava me sentindo maior que a minha mãe. Aí veio à tona na constelação. Então já curei, porque agora eu já sei que eu estava maior, vou me colocar como menor, mudou tudo. Às vezes não muda, às vezes não muda nada, porque não mudou a imagem da pessoa, a imagem que ela tem sobre ela mesma. Quando ela se olha no espelho, ela ainda continua se sentindo cansada, porque ela não mudou a postura dela. Ela não recuou, ela continua fazendo tudo para todo mundo. Ela não equilibrou nada, ela constelou, mas ela não mudou a postura, então nada vai mudar. Porque o que muda a nossa realidade é a autoimagem. Não é a constelação, não é a terapia, não é a meditação, não é a barra de axis, não é o reiki, é a autoimagem. Todas as terapias facilitam a mudança da autoimagem, mas o que muda é quando eu mudo a autoimagem. Esse é o nosso desafio, é onde a gente cai, é onde a gente erra, porque a gente trabalha e se olha no espelho e parece que nada mudou. Eu ainda me vejo uma mulher ressentida, cansada, que não sorri, que não é próspera, que não confia, que acha que vai dar tudo errado. Então, o que eu estou dizendo para as minhas células? Que eu não sorrio, que eu sou escassa, que eu não vai dar nada certo para mim, que eu sou incapaz. Então nada vai mudar, porque o que tem que mudar é a informação que as minhas células recebem. Ufa, meu Deus, que encontro denso, profundo. Agora eu vou para Carol. Deixa eu ver aqui, Carol. Depois eu vou ler o que a Silvia falou. Tá. É que eu me sinto desarrumada. Como eu mudo isso na frente do espelho? Falei muito para mim que imagem era ruim, que o que importava era a essência. Aí sinto muita dificuldade de me arrumar, nem sei me vestir, me sinto insegura nessa área de imagem. Então a questão é, eu me olho no espelho e é o sentimento, tá? Eu me olho no espelho. Então, como eu me sinto diante desse espelho? Insegura, certo? Então eu me sinto insegura. Mas é uma insegurança só por conta da parte física da roupa? Se quiser falar, pode falar, Carol, se quiser abrir o microfone. Tá, abri. Tá. Em princípio, eu sinto que é só realmente a parte física, mas sempre pode reverberar algo lá de dentro, né? Não sei também. Mas, assim, o que eu vejo que me descontenta é que eu não consigo ter uma cara arrumada, que nem a da Juliana Mares ali, ó, maravilhosa, de batonzão. Eu não me sinto nesse lugar de poder, sabe? Sempre me sinto uma menina de que eu não sou mais menina, tenho 31 anos, sou uma baita de uma adulta, mas eu sempre me sinto uma menina de uns 18 anos perdida ainda na vida, sabe? Nesse sentido de imagem, mas quando me olho, mas pode ser que lá dentro também seja isso, por isso que uma coisa reverbera na outra. E aí também é legal perceber o quanto que isso pode estar interferindo na tua vida. Porque pode ser que não esteja, ou pode ser que esteja muito ou pouco, entende? No caso, por exemplo, da Paty, da autossuficiência, certamente isso está interferindo, porque isso vai gerar um cansaço. Aí tem que pensar assim, quando eu vejo essa questão da roupa, não sei o quê, o quanto que isso interfere. Se interfere assim negativamente, ou seja, poderia estar melhor, mas eu estou alguns degraus abaixo porque eu não estou conseguindo me empoderar aí dessa coisa mais madura e não sei o quê. Então eu vou me olhar no espelho e eu vou começar a assumir essa nova postura. Igual, eu também passei por isso. Há pouco a gente conversou, né? A gente até saiu para comer e falou bastante sobre essa questão da imagem. E eu fiz eu tive que fazer esse diálogo comigo mesmo, porque eu também, assim, não acho que seja o teu caso, mas é o que tu está trazendo, né? Eu também tinha uma coisa mais jovem, assim, de usar muita camiseta, muita coisa assim, até por atender muito em casa, online. E aí eu tive que mudar um pouco, porque eu queria alcançar outras coisas.
Pô, eu quero vender mais mentoria, eu quero atender mais pessoas, eu quero ter mais grupos, eu quero ampliar, eu quero aumentar a percepção de valor que as pessoas têm sobre mim. Então, eu precisei, nesse diálogo interno, mudar um pouquinho a minha aparência, nada gritante, mas usar mais camisa. Eu poderia estar de camiseta, vocês já me conhecem, nós já somos íntimos, né, praticamente. Mas eu busco estar um pouquinho mais arrumadinho, porque eu quero passar essa imagem. Então, eu tive que trabalhar frente ao espelho, a mudança da imagem que eu tenho sobre mim. Não, eu sou um terapeuta, sou um mentor, maduro, seguro, então eu vou me vestir dessa forma também, porque tudo está comunicando. Mas eu acho que o teu caso, Carol, é bem tranquilo, né? Sim, bem tranquilo de resolver. É uma mudança de guarda-roupa. É tranquilo porque não é tu, né, nego? E eu também não te acho desarrumada, não, tá? Nunca achei. Mas cada um sabe onde que tá a sua dor, né? Então, deixa eu ver. Silvia, deixa eu ver o que a Silvia falou. Temos que ser para receber, mais ou menos. Isso, é esse caminho aí mesmo, Silvia. Todo mundo fala, né? Tem que ser para ter. O que que é o ser? A Silvia chegou num ponto bem importante. O que que é o ser? O ser é dizer para todas as minhas células aquilo ali que eu sou. O que que eu quero ser aqui? Se eu quero ser um terapeuta seguro, eu tenho que dizer para as minhas células: eu sou um terapeuta seguro e eu realmente sou seguro. E às vezes eu me vulnerabilizo. Isso não é insegurança. Isso é vulnerabilidade, isso é coragem, isso é força. Então eu tenho que reforçar a minha autoimagem. Mas é difícil, hein, Diego? É um exercício. É um É um exercício. exercício, a gente comentou muito essa semana que eu chorei lá no seu ombro, Uhum. né? Porque é difícil a gente sentir, a gente ser, esse sentir faz a gente mergulhar numa situação de que olhar para isto, entender todo o nosso posicionamento é complicado, Uhum. né? Porque a gente não aprendeu isso, né? Então agora a gente está Exato. aprendendo do zero a fazer isso, né? Assim, é bem dolorido, porque vem à tona muitas situações que a gente vivenciou, o que a gente não entendia, né? E trabalhar todas essas questões dentro da gente, quando vem à flora, é complicado. Uhum. Eu passei uma semana me remodelando, e nesse sentido, é como a Carol falou, e realmente ela é bonitona, ela pode ter certeza disso, Ela é uma gata toda arrumada. né? Falo isso porque você, seria minha irmã caçula, eu tenho quase 60 anos, tá? Então, a gente quer estar bem, a gente quer estar para cima, né? E fica um pouco difícil a gente sentir tudo isso, mas devagarzinho a gente vai modificando o nosso passo. E Uhum. esse ser, acho que é muito, ser, esse ser, de sentir realmente, vibrar dentro disso, para poder chegar na frente do próprio espelho ou dizer para si mesmo, né, tudo isso que a gente vivencia. É isso. É sobre isso. Recomendo, acho bom assistir Vivian. A A vida. Vivian tem um vídeo de da autossabotagem, né? Uhum. Sim. E assim, ó, quando a gente faz esse exercício, a gente vai fazer ainda, tá? Não acabou, tá, gente? Vai ter exercício ainda. Isso aqui é só teoria até agora. Quando a gente faz esse exercício de seja do espelho, que não é espelho, né? Porque, como a Silvia falou, é um diálogo interno, nosso conosco, né? Então, quando eu me pergunto, né, o que que eu vejo aqui? Quem sou eu, né? O que que eu tô vendo aqui? Como que eu tô me sentindo aqui? E, por exemplo, no meu caso, que veio ali, a palavra que veio foi insegurança. Quando vem a insegurança, por exemplo, eu vou começar a contar uma nova história. Faz sentido isso? Então, o meu veio a insegurança. Então, eu tenho que reforçar o que eu desejo, né? A minha escolha. A minha escolha é a segurança, não é a insegurança. A Paty veio a autossuficiência. Então, ela vai ter que elaborar e contar uma história verdadeira para ela mesma, para que ela desfaça as distorções que tem ali.
porque ela não precisa ser 100% autossuficiente, né? Então ela vai contar uma nova história. Isso na psicologia, né, se fala muito que é ressignificar. Então eu estou ressignificando a história que eu contava para mim. Eu contava uma história até hoje, agora eu vou ressignificar essa história. Eu vou reescrever a mesma história. Eu vou contar de uma forma que essa nova história me fortaleça. Eu vou contar de uma forma que me beneficie, porque até então ela estava me contraindo. Agora eu vou contar uma nova história. Então, quando a gente identifica essa resposta do como eu me sinto aqui, me sinto inseguro. Tá, então agora eu vou contar uma nova história. Não, eu sou seguro, só que às vezes eu fico bem vulnerável, daí parece que eu estou na insegurança, mas não é insegurança. Pronto, eu já resolvi. Entende? Porque eu já coloquei, eu já ressignifiquei. A Paty, a mesma coisa. Rapidamente veio a autossuficiência, agora ela vai contar uma nova história. Não, eu fiz isso realmente, eu me coloquei nesse lugar, eu fui muito guerreirona, aquela coisa que a gente ouve, a mulher é batalhadora, a mulher guerreira, mas agora eu não quero mais ocupar esse lugar. Então ela está ressignificando a história, agora ela quer receber. Então eu estou aberta aqui, ó, corpo, universo, trilhões de células do meu corpo, eu estou aberta para receber, eu vou receber. Pronto, ela já ressignificou a história dela, tá? E daí, nesse processo de ressignificar, coisas podem vir à tona. Pode vir um trauma, pode vir um abuso, pode, enfim, infinitas possibilidades. Coisas podem vir à tona. E tudo que vem à tona nesse processo é aquilo que eu tenho que trabalhar. Então, cada coisinha que vem à tona durante o exercício, é importante que eu olhe para isso e saiba que são coisinhas que eu tenho que olhar para liberar, para que essa nova história seja uma história verdadeira, porque não é contar uma mentira. Eu vou contar até acreditar. Fica muito difícil. Tem que ser uma nova história que faça sentido. Como esse exemplo que eu estou dando meu, o exemplo da Paty, o próprio exemplo da Carol também. O da Carol é só contar uma nova historinha ali para ela mesma. Sobre a roupa e tal, tal, tal. Eu quero aumentar minha percepção de valor? Quero. O que se requer para eu aumentar minha percepção de valor? Vou ter que dar uma mexida aqui nas minhas roupas? Vou. Pronto, vou fazer isso. Aos poucos, de leve, vou fazer essa mudança. Não consigo fazer, não sei escolher, vou pedir ajuda. Vai eu e o Murilo lá no shopping com a Carol comprar roupa. É isso, entende? Então, assim, a gente consegue resolver qualquer coisa. Vamos pensar num exemplo mais profundo. A pessoa se questionou, o que eu estou vendo aqui, o que eu estou sentindo aqui. Aí veio assim, falta, estou sentindo falta, uma vibração de escassez. Que é algo que eu tenho conversado com bastante mentoradas, né, sobre essa frequência da escassez. Eu vivei escassez, eu tenho sentido escassez. Aí eu tenho que perceber qual é a história que eu tenho que contar, o que eu tenho que ressignificar. Porque a sensação da escassez, seja de dinheiro, seja de relacionamento, seja de trabalho, de cliente, qualquer coisa, ela é uma história que está sendo contada. Olha só que louco. A escassez, ela não é real. Ela é uma história que está sendo contada para as nossas células. Mas ela não é real. Então eu tenho que contar uma nova história em cima dessa, eu tenho que mexer nessa história. Então eu posso conversar comigo e falar: até hoje eu senti escassez. Mas agora eu entendi que essa escassez nunca foi real. Que essa escassez, ela era lá dos meus antepassados, das gerações anteriores. Quando eu era criança, eu vi muita escassez. Quem nunca viu escassez aqui? Algum tipo, nem que seja no vizinho. Em algum lugar a gente viu. Eu vi na minha infância. E eu acabei acreditando que eu também era escassa. Que eu também não tinha oportunidades, que não existiam infinitas possibilidades. Eu acreditei nisso. Qual é o contrário da escassez, né? A prosperidade, a abundância, a gratidão. Então, nessa nova história, eu já sei que o que eu preciso sentir para me curar desse vício na escassez, porque a escassez é um vício, como qualquer outra droga. Ela é um vício. Meu cérebro está viciado na falta. Mesmo que a pessoa ganhe 1 milhão, ela vai perder 1 milhão, porque ela está viciada.
Mesmo que o homem da vida dela entre na vida dela, se ela está viciada na solidão, no abandono, na falta, ela vai fazer algo para esse relacionamento acabar. Porque ela está viciada. Então ela estava contando essa história do vício na escassez. Qual é o contrário disso? Qual é a história que eu tenho que contar? Eu tenho que começar a confiar. Porque a confiança é um oposto da escassez. A pessoa que vibra na escassez, ela não confia. Eu não confio, eu acho que vai faltar. A crença é na falta, tá faltando hoje, vai faltar amanhã, vai faltar pelo resto da vida, eu não confio. Então eu tenho que contar para as minhas células, eu tenho que trabalhar a confiança. Eu confio sim. Eu confio em Deus, eu confio no universo, eu confio em mim. Eu confio nos meus parceiros, nos meus amigos, nos meus terapeutas, eu confio. Não é uma fé cega, não é uma confiança cega, é uma confiança em si. Então é nesse ponto que eu tenho que trabalhar. Na gratidão, eu tenho que trabalhar minha gratidão, porque se eu estou na vibração da falta, eu não sou grata. Eu posso achar que eu sou, mas eu não sou. Porque a pessoa que consegue sustentar a frequência da gratidão, nunca falta nada para ela. A frequência da escassez é a frequência da ingratidão. Eu olho para o universo e digo: tem para todo mundo, menos para mim. Todo mundo consegue, menos eu. Todo mundo é capaz, menos eu. Quem eu sou? Ingrata. Porque o universo está me dando tudo, eu tenho tudo já à minha disposição. Mas eu não consigo enxergar, eu não consigo acessar. Essa questão da escassez, o buraco é mais embaixo, né? Porque daí vai vindo muita coisa à tona. Mas só para vocês pegarem, né, a ideia geral. É a mesma lógica. Eu estava contando uma história, por isso a minha vida estava desse jeito. Agora eu tenho que ressignificar essa história e contar uma história nova. É até legal escrever. Quem gosta de escrever, escreve uma nova história. Vamos pegar o exemplo de novo da Paty, autossuficiência. Agora eu vou escrever uma nova história sobre isso, uma carta para mim. Não é para mim, assim, é uma carta para as minhas células. O título é esta carta para as minhas células. E aí começa a escrever. Até hoje eu me senti assim, uma mulher guerreira, batalhadora, autossuficiente. Isso criou isso na minha vida. A partir de agora eu escolho confiar nas pessoas, dar abertura, me colocar disponível, receber as bênçãos do universo. Continuarei sendo forte, corajosa, trabalhadora, etc, etc, etc. Então é uma carta escrita para as nossas células. A escrita, ela mexe com o nosso cérebro. Ela cria novas sinapses neurais, são novos caminhos, novas possibilidades que estavam fechadas. A escrita é um exercício terapêutico dos melhores que existem. Vamos então fazer um exercício? Se ninguém tiver mais nada para falar, alguém tem mais alguma coisa para colocar antes do exercício? Não? Então vamos lá. Quem está com a câmera fechada, está tudo bem por aí? Sim, então tá. Ontem a gente fez 5 constelações de 5 mentoradas aqui. A Jaque foi uma. A gente fez da Jaque. Ah, não, foram 5 constelações, 4 eram mentoradas, uma não era. Bem interessantes. Ai, gente, então vamos lá fazer o nosso exercício maravilhoso da noite de hoje. Eu vou convidar vocês para fecharem os seus olhos. E agora você já começa a visualizar bem na sua frente um espelho. Vai visualizando um grande espelho, um espelho maior do que você. E vai trazendo à tona o que você sente ao se olhar nesse espelho.
o que você sente ao observar os seus pensamentos. E vai trazendo à tona. Apenas observa. Quando eu observo os meus pensamentos, eu me sinto. Quando eu observo o meu lado emocional, eu me sinto. Quando eu observo a minha aparência física, eu me sinto. Quando eu observo as minhas ações, os meus comportamentos, eu me sinto. E em geral, juntando tudo isso, ao me olhar nesse espelho, eu me sinto. E para tudo que veio à tona nesse exercício, eu te amo, sou grata. Eu te amo, sou grata. Eu te amo, sou grata. E agora, olhando ainda para esse espelho, você pode falar ou mentalizar para você mesma: eu sempre fui amada e sempre serei amada. Eu nunca estou sozinha. Deus está comigo, dentro de mim. O amor me rege. O amor rege toda a minha vida. Eu sou capaz de ver todos os desafios que já vivi e sou capaz de amar cada um deles, pois me trouxeram até aqui. O amor me rege. Eu me amo incondicionalmente, pois sou parte de tudo que é. Eu trago à tona agora o meu eu verdadeiro. E agora, olhando para esse espelho, você pode imaginar que nesse instante, de dentro desse espelho, sai o seu eu verdadeiro. Aquela essência alegre, leve, divertida, amorosa, sem julgamento nenhum, sem ponto de vista. Talvez ela te convide para brincar, para se abraçar.
Talvez ela mexa no seu cabelo, talvez ela faça um carinho em você. E ela vai te falar nesse instante: a vida pode ser bem mais leve. E dando um abraço bem apertado nessa sua versão essencial, com um sorriso bem bonito no rosto, ela vai entrar agora no seu coração. Em 3, 2, 1. Ela entra no seu coração. E agora você está inteira, completa, amada. E agora você pode se olhar novamente no espelho. Perceba como você se sente ao se olhar nesse espelho, com a presença do seu eu verdadeiro dentro do seu coração. E agora, uma linda cachoeira te lava, e você vai caminhando naquela paisagem mais bonita que você já conhece. O lugar mais bonito que você já viu. Você vai caminhando para frente, com seu eu verdadeiro dentro de você, leve, sorrindo, dançando, caminhando. Raízes vão saindo dos seus pés. E tudo que foi liberado no encontro de hoje vai embora junto com a água dessa cachoeira. Isso já não te pertence mais. E no seu tempo, quando sentir, pode retornar. Então, esse foi o nosso exercício do eu verdadeiro. Todo mundo tem um eu verdadeiro. Ontem a gente fez uma constelação muito linda que era sobre o eu verdadeiro. Muito linda, muito especial mesmo. Então, aquela constelação me inspirou para esse exercício aqui. Nosso eu verdadeiro, tem pessoas que já tiveram experiências de expansão de consciência mesmo, né? Seja com ayahuasca, seja com meditação, seja sei lá como, experiências de ver o seu eu verdadeiro dentro de um estado alterado de consciência, de uma expansão muito grande, né? Que a gente não acessa muito facilmente aqui na rotina do dia a dia. Então, algumas pessoas que já tiveram contato, né, de ver fora do seu corpo, desse corpo físico, né? Fora desse corpo eu vejo meu eu verdadeiro. Todas as pessoas falam que o eu verdadeiro, ele sempre vai te convidar para brincar. Ele vai te convidar, assim, ele vai ficar mexendo em ti, ele vai te fazer carinho, ele vai te falar que a vida é muito leve, que você não precisa se preocupar. E essa é a nossa essência. Esse eu verdadeiro, ele não julga, não tem, essa experiência é certa, essa é errada, eu sou certa, eu sou errada. Não existe isso para a nossa essência, para o nosso eu verdadeiro. Esse eu verdadeiro é o divino mesmo, é Deus que mora dentro de nós. Então, a gente não precisa ter essa experiência de expansão completa da consciência para acessar o eu verdadeiro. A gente pode fazer um exercício e conversar com esse eu verdadeiro, convidá-lo para estar aqui, presente conosco, nos auxiliando, porque o eu verdadeiro faz parte da gente. Ele não está separado. Ele é como se fosse uma parte da nossa personalidade, uma parte daquilo que a gente é, né? Gente, acho que era isso então por hoje, né? Já foi bastante coisa. É isso aí. Então, se vocês estão bem, eu tô bem, tô pleno, espero que vocês estejam bem também. Se alguém precisar de alguma coisa, de algum suporte, algo nesse sentido, pode me chamar no WhatsApp, tá bom?
Beijo, muita gratidão. Vou fazer um print antes de terminar, não saiam ainda. Quem quiser abrir a câmera para aparecer no print, vai ser bem legal. Então, 1, 2, 3 e já. Foi. Beijo. Ah, deixa eu fazer outro que a Giane entrou. Acho que a Giane ficou de fora. 1, 2, 3 e já. Foi. Beijo, gente. Gratidão. Tchau, tchau. Vou abrir lá o grupo. Se alguém quiser falar alguma coisa lá no grupo, vai ficar aberto, tá? Beijão.